né, começar a aula de hoje. Boa tarde, oficialmente falando, para aqueles que chegaram até aqui, né? Então, hoje nós vamos ter uma aula sobre renascimento comercial. É uma sequência das atividades que o... Tudo bem, não tem problema. Quem não tem câmera não precisa ligar, né? Então, é uma sequência do conteúdo que o professor Jairon está trabalhando com vocês. A gente vai só substituí-lo hoje, porque ele não está muito bem hoje, então a gente vai só substituí-lo nessa aula, certo? Então, o tema, renascimento cultural. É uma sequência, né? É uma sequência do que a gente tem estudado aí, da Idade Média, no modo geral, e junto, só um minuto, Mirelle, e junto com a Idade Média, as questões relativas ao feudalismo, né? Então, o que mandava, o que acontecia lá era o feudalismo, o sistema feudal, e aí agora nós estamos numa passagem, numa mudança de concepção da Idade Média para a Idade Moderna. E agora, então, o sistema que vai sendo criado será o capitalismo, né? Baseado na moeda, nas trocas, no lucro, mas aí a gente vai ver alguns elementos que fazem parte dessa transição, dessa mudança do feudalismo para o capitalismo propriamente dito. E aí a gente vai conversar hoje sobre algumas coisas, como, por exemplo, burguesia, né? Sobre o renascimento das cidades no que se refere às feiras e ao comércio nas cidades. Pois não, Mirelle, pode dizer. É só uma dúvida, é renascimento comercial ou renascimento cultural? Esse é comercial. A aula de hoje é o renascimento comercial. Tá bom. Certo? Então, eu fiz uma postagem aqui, e aí eu já mandei o link para o professor Jairon colocar lá no GR8 para vocês. Eu não sei se ele já colocou, mas assim que ele colocar, vocês podem, então, a partir de lá. Não tem uma tarefa, certo? Hoje, então, não tem uma tarefa para a aula, será basicamente a nossa participação online ao vivo aqui, mas no finalzinho dessa aula a gente vai fazer uma tarefinha prática aqui, certo? Eu vou copiar o link aqui e já vou colocar lá no grupo do 7º ano. Sim. O professor Jairon colocou esse que a senhora está mostrando aí lá no GR8. Ele colocou pelo menos para o 7º C e está com esse link no final. Certo, então é isso mesmo. Eu vou colocar aqui no grupo do CPMG geral aí, 7º ano. Vou deixar o link para que vocês possam acompanhar, mas eu vou transmitir aqui agora. Estou transmitindo já aqui agora e vou pôr aqui também no chat aqui do Teams, entendeu? Porque lá no final tem a tarefinha, o arquivo da tarefinha, mas essa tarefinha a gente vai fazer, eu espero que a gente faça todo mundo junto aqui mesmo, né? Eu vou fazendo junto com vocês. Só estou esperando o meu chat aqui dar uma... Funcionou. Então, tá lá. Então, tá lá no grupo do CPMG, tá no GR8, então vocês têm o material que a gente vai, então, trabalhar aqui hoje nessa aula, certo? Então, para ficar claro aí, conforme a Mirelle perguntou, só para confirmar, é o renascimento comercial, propriamente dito, entendeu? Porque tem também o renascimento cultural, viu, Mirelle? Eu sei que você perguntou dentro do contexto. Existe o renascimento cultural e aqui, no caso, nós vamos falar de economia, vamos falar de comércio, vamos falar nesse sentido aí. Certinho, meninos e meninas? Então, eu gostaria aqui de contar com a participação de vocês. Aqueles que gostam de fazer leitura, se puder ler os parágrafos aqui para a gente ir comentando, tá? E aí vocês sabem que tem a mãozinha aí para levantar. Se vocês puderem, aqueles que querem fazer leitura, puder já levantar a mãozinha e deixar ela levantada aí, que aí à medida eu vou pedindo, né? Agora, fulano, lê esse parágrafo, fulano, lê esse parágrafo, entendeu? Só para a gente ir garantindo aí a nossa participação de todos. Muito obrigado por todos que já levantaram a mãozinha aí, e a gente já vai, então, começar nessa perspectiva, tudo bem? Se não estiver ficando claro, se não estiver entendendo, aí você ativa o microfone, professor, não entendi isso não, professor, fala de novo. Aí a gente está aqui para isso. Beleza, meninos e meninas? Combinado? Combinado. Combinado. Então, beleza. Vamos aqui, então, começar. Então, eu já vou pedir aqui essas duas primeiras linhas. Olha, eu já quero pedir para o Felipe Gabriel
ler essas duas primeiras linhas para a gente analisar essa imagem. O renascimento comercial foi uma das vertentes do Renascimento italiano, movimento cultural, econômico e político surgindo na Itália no século XIV. 14, justamente. E aí, essa aqui, meninos, é a cidade, é uma imagem atual da cidade que foi a cidade na qual, então, a cultura modificou, as pinturas, a literatura, entendeu? Então, essa é a cidade. Quem sabe o nome dessa cidade? É uma das cidades que eu mais tenho vontade de visitar, se eu um dia puder. Professor, parece Roma ou então Veneza. Né? Parece Veneza. É muito parecida com Veneza. E é Florença, certo? É a cidade de Florença. Então dizem, o florentino, né? A pessoa que veio de Florença. Então essa foi uma das cidades mais importantes. Então, como quase todas as cidades mais velhas lá da Europa, o rio, tá vendo? O rio, ele passa por dentro da cidade. Quase que a cidade foi feita em cima de rios, né? E aí tem toda essa situação lá. E por isso, por mais que é bonita, normalmente fede. Por que que fede? Aonde o pessoal joga o esgoto? No rio. Aonde passa o rio? Debaixo das casas das pessoas, entendeu? Então, ou seja, é uma situação um pouco meio ruim ali, mas aqui é o espaço no qual, historicamente, a gente tem definido como sendo onde o Renascimento se começou, foi mais ou menos por aqui. Mas tem outras cidades importantes que têm quase a mesma relevância, como Gênova, como Veneza, que foi citado, entendeu? São cidades também extremamente importantes e que cumprem esse papel de garantir a questão do Renascimento. Beleza? Então, agora, por favor, eu queria 2 pessoas lendo de uma vez, assim, um lê o parágrafo aqui e o outro lê o segundo. Aí a gente vai analisar a outra imagem. Então, o João Vitor lê as 3 linhas e aqui está Renata, 7º D, lê as outras 2 linhas, por favor. Ao lado do renascimento cultural e urbano, o renascimento comercial foi marcado pela intensificação das relações comerciais entre as nações, pondo fim ao sistema feudal e dando início ao capitalismo comercial. O fim do sistema feudal e o surgimento do sistema capitalista foram fundamentais para consolidar a expansão do comércio. Ok, então aí, especificamente, nós temos aqui a palavra comercial, né? E sobre comercial, o que temos? Relações comerciais entre as nações. Que relações comerciais entre as nações seriam essas, né? Hoje é muito comum. Por exemplo, nós estamos começou a vacina do coronavírus, né? A vacina está sendo produzida aqui no Brasil? Vocês sabem disso? A vacina. Também, professor, A vacina que já está sendo aplicada até agora está vindo da China, está vindo da Inglaterra, está vindo da Índia, entendeu? Então são vacinas que estão vindo de tudo quanto é lugar no mundo e tudo quanto é país no mundo que está conseguindo produzir a vacina está vendendo para os outros países. Então hoje, falar em relação internacional, comercial, é uma coisa muito normal, é muito comum. Mas naquela época não era comum. Por quê? Porque aquele mundo vivia no sistema feudal. E no sistema feudal, o que era o sistema feudal? Era uma organização tipo fazendonas. Grandes fazendas, tinha ali o senhor feudal e tinha todo mundo que morava com ele. Tem alguém com o microfone ligado, acho que é o José Antônio. Acho que é o João Vitor. É você, né? Aí... Não, é eu que estava falando, era o José Antônio, eu acho. Então, gente, e nessa fazendona, né, lá tinha tudo que o povo precisava, certo? Então, se precisava de madeira, tinha lá a floresta, cortava madeira. Se precisava de pedra, tinha lá a pedreira, tirava pedra. Precisava de carne, tinha o animal, podia matar o animal. Precisava de alimento, comida, tal, plantavam e colhiam. Então, no sistema feudal, tinha comércio, mas não era tanto assim, porque cada um produzia o que precisava, né? Agora, o que acontece? Pessoas que não queriam mais viver no sistema feudal, então foi saindo desse sistema. Só que é complicado. Por que é complicado?
Se eu saio de uma fazendona, eu vou entrar em outra fazendona. Eu saio de um feudo, entro no outro feudo. Então não tem como escapar muito dessa situação. Como é que eles começaram a escapar dessa situação? Criando espaços que não eram o feudo, que eram os primeiros espaços chamados urbanos. Outra palavra para esses espaços urbanos são os burgos. Os burgos. E aí, nesses espaços, as pessoas que tinham condições, o que faziam? Ia lá no senhor feudal, na fazenda. Você está tendo muita galinha aí? Tem muita galinha. O que você está precisando aí? Ah, eu estou precisando de porcos, eu não tenho porcos. Falou, não, beleza. Me dá as galinhas que está sobrando para você, de você, e eu vou vender essas galinhas por aí. Aí saía para vender as galinhas e achava no outro lugar onde tinha muito porco, pegava esses porcos, ia lá, vendia para aquele que não tinha porcos, mas tinha galinha. E cada troca desse que ele ia fazendo, de tudo quanto é produto que você pode imaginar, ou que se podia produzir naquela época lá, esse vendedor, esse comprador e vendedor, esse atravessador, né? Ele ganhou o nome de burguês, que ele é um negociante, entendeu? Ele pegava o produto que sobrava de um e vendia para o outro que precisava. E nisso sobrava para ele o quê? Sobrava para ele uma coisinha chamada? Dinheiro. Sim, mas o nome desse dinheiro seria? A realidade. Lucro. Lucro, certo? Ele comprava mais barato, vendia um pouco mais caro e sobrava para ele o lucro. E aí, o que esse burguês falou para o mundo todo? É realista, né, professor? Por exemplo, tem gente, algumas lojas que buscam no exterior barato e vende mais caro aqui no Brasil. Sim, sim. Pois é, mas aí, João Vitor, você falou que é realista, mas a nossa situação hoje é assim. Agora nós estamos contando uma história de 600 anos, 700 anos atrás aí. Entendeu? Numa realidade em que isso é uma novidade. Entendeu? É só para a gente entender o tempo histórico aqui. Então, lá, o que esses burgueses foi, eles criaram a relação comercial. Eles inventaram essa relação comercial que, para nós, hoje, é a coisa mais comum que tem. Né? Nesse sentido aí. Certo? Então, é essa diferença, meninos, aqui, olha. O sistema feudal caiu e surgiu o sistema capitalista. Né? E esse sistema capitalista, o que fez? Expansão do comércio. Aqui, eu trouxe aqui uma imagem da fazendona que eu estava falando para vocês, do feudo. Conseguem ver aí, gente? Olha só. Sim. Aí tá a floresta. Oi? Alguém que Eu falei que deu para conseguir ver. Certo, então, tá vendo? Aqui eu tenho o castelo, né? O senhor feudal tá aqui. E aí tem os camponeses que moram em volta do castelo, certo? E aqui eles plantam as rocinhas, aí tem o rio, né? Tem aqui as florestas, aonde eles tiram tudo aquilo que eles precisam aqui. E claro, quem é que trabalha? Quem é que trabalha no sistema feudal de verdade? Olha aqui essa imagem. Eu tenho aqui quem trabalha? Os servos. Os servos. Aí existe algumas pessoas entre eles que são os nobres. Esses não trabalham. Existem também entre eles o clero. Quem são o clero? O pessoal da igreja. Os padres, os bispos, né? Esses também não trabalham. E no topo, nós temos quem? O senhor feudal. Mas, professor, no caso do clero também, que você falou dos religiosos, também pode incluir os militares, né? Normalmente, aqui, ó, entre os nobres estão os guerreiros. Aí são os militares, tá? E aí tem o clero e tem a nobreza. Então é uma organização aqui, olha só, que tem uma superioridade. O senhor feudal é superior ao clero, o clero é superior à nobreza, que é superior a todos os servos. Os burgueses saíram da onde? Saíram daqui, ó. Saíram dos servos, que tinham que trabalhar, pagar imposto para o rei, para o senhor feudal, pagar imposto para a igreja e sobrava nadinha para que, por acaso, eles sustentassem as famílias deles. Entendeu? Então, diante dessa situação,
E diante de uma possibilidade de mudança, surgiram esses burgueses para sair desse sistema feudal. Ok? Agora tem um outro fato histórico importante para o momento. Mirelle, lê por favor aí para a gente esses 3 linhas. Mirelle está aí? Nélio, você faz favor de ler aí, por favor, que você estava inscrito já também. Nélio Tavares, você pode fazer a leitura das 3 linhas aí? Posso ler? Por favor. O senhor estava falando comigo? É a primeira... Era para leitura, agora eu passei para o Nélio. Ah, tá bom. É porque eu tinha ido beber água. Tudo bem. Entretanto, foi a partir das cruzadas, entre os séculos 6, né? 11 e 13. 11 e 13, as expedições militares de caráter econômico, político e religioso, que as relações comerciais foram fortalecidas com o Oriente. Meninos, olha o que nós estamos citando aqui. O primeiro item foi a queda do sistema feudal, né? Que ocorreu quando mesmo aqui? Olha, a partir lá do século XIV, ao Renascimento, etc. Mas aí no final aí do século XIII, XIV, por aí, nós temos a queda do sistema feudal e tem um outro elemento, as chamadas cruzadas. Alguém de vocês sabe lembra o que são as cruzadas? Estudou o que são as cruzadas? Eu acho que era algum tipo de guerra de antigamente. Ô, Era uma guerra professor, as chamada... cruzadas não foram as expedições com religiosos? Alguma São. coisa assim? Você pode juntar então as duas. É uma guerra chamada Guerra Santa. E nessa Guerra Santa seria o quê? Expedições de guerreiros católicos que queriam então defender a fé católica. Porque a cidade de Jerusalém estava tomada pelos muçulmanos. Então, guerreiros católicos organizaram seus exércitos para fazer expedição de ir lá em Jerusalém para matar os muçulmanos e defender a Jerusalém para ser só dos cristãos. Certo? Mas o que essas guerras fizeram? Defendeu Jerusalém? Não. Mas o que elas fizeram de interessante? Cada viagem desses guerreiros que saíam da Europa e ia lá para Jerusalém, cada viagem dessa criava uma rota comercial. Não ia só o exército, só os guerreiros cavaleiros. Ia também os mercadores, as pessoas que queriam fazer mercado. Entendeu? Iam lá no Oriente, buscavam as especiarias e trazia aqui para a Europa e vendia muito caro. Entendeu? Hoje você pode ir em qualquer supermercado pequenininho na esquina e você compra uma pimenta do reino e paga lá uns R$5, R$10 no máximo. Naquele momento da história, a pimenta do reino era uma coisa que só tinha lá no Oriente. E era difícil demais ter pimenta do reino fora de lá. E então, era para os nobres, né, professor? Porque claro. Pimenta do reino. Isso, né? Então aí e eles vendiam nas feiras, etc, né? Só que um preço muito caro, porque junto com esse produto tinha todo o frete e toda a carnificina, sabe? Toda a guerra que estava por trás dessas viagens, nessas expedições lá para o Oriente. Beleza? Então aqui você tem essa imagem, né? Tem essa imagem aí. Olha o peito dessa pessoa aqui, olha a cruz, entendeu? Então, ou seja, essas armaduras, coroa, então são pessoas nobres que estavam indo nessa empreitada, nessa guerra santa para ir contra os muçulmanos. Perfeito? Ô, professor, eu tinha levantado a minha mão para ler, só que alguém abaixou. Não, eu que abaixei, mulher, que eu já te chamei. Aí você tinha que beber água, aí eu passei pro Nélio, tá? Ah, tá. Posso ler agora? Então, faz favor, vamos passar para essa segunda parte aqui. Pode ler essas 3 linhas aqui, por favor. Tá bom.
Além disso, a abertura do mar Mediterrâneo foi essencial para o aumento das rotas comerciais entre os países, levando ao fim do período da Idade Média e do início da Idade Moderna. Agora nós vamos entrar num terceiro ponto. Qual foi o primeiro mesmo? Nós estamos lembrando aqui o que está acontecendo nessa aula? Qual foi o primeiro ponto que nós estamos fazendo? Pois é, aí pessoal, toda a aula é sobre o renascimento comercial. Qual que é o primeiro ponto que contribuiu para o renascimento comercial que nós vimos aqui hoje até agora? A queda do feudalismo. Do feudalismo. Segundo ponto. As cruzadas. Terceiro ponto, vamos começar agora. As rotas comerciais do Mediterrâneo. As rotas comerciais. Justamente, entendeu? Então, o que acontecia, gente? Essas rotas não eram abertas, entendeu? E aí, a medida era aberta lá no Império Romano. Depois se tornaram fechadas aqui nos conflitos árabes e cristãos. Porque aqui você tem a Espanha, certo? E aqui embaixo você tem a África, mas aqui em cima você tem o Marrocos. O Marrocos é dos árabes, a Espanha é dos cristãos. Então, por guerras aqui, fecharam esse espaço aqui, e o mar Mediterrâneo, olha, se o pessoal da Itália queria sair com alguma coisa, tinha que sair por terra, passando de reinos em reinos, etc. Não podia apenas entrar no mar e vir aqui para a Ásia ou para a África, entendeu? E aqui, nesse contexto aqui dos anos 16 e 15, houve essa abertura. E essa abertura, gente, produziu, sabe até o quê? O descobrimento do Brasil, entendeu? Então, a partir do momento em que eles tinham as caravelas, que tinham, então, uma capacidade de navegação um pouco mais forte, capacidade de guerra, então, eles começaram a expandir o território, no questão de comércio, principalmente. Outro problema que também não dava para passar aqui direto, olha, tinha que passar pelo mar, é porque os turcos tinham fechado aqui essa passagem aqui em Istambul, né, onde os europeus saíam, passavam aqui e ia direto para as Índias. Então estava fechado. Sim. O professor Jairo falou disso, sobre o fechamento de Istambul por causa dos turcos. Porque os turcos queriam aquilo lá só para eles. Justamente. Uhum. E agora, então, está num processo, né, de expansão do território da Europa e está forçando essas passagens, né, no sentido agora de aumentar essas rotas comerciais. Certo? Então, o terceiro item é facilitação por meio da navegação do Mediterrâneo das rotas comerciais. Então, aqui está muito pequenininho, não vai dar para a gente ver direitinho. Mas aqui, cada cor dessas rotas aqui é um dos países que está fazendo comércio. Vem aqui, compra, chega aqui, vende, compra aqui, chega aqui, vende, entendeu? E fazendo esse comércio com lucro e fazendo com que os produtos circulem por aí. Beleza? Então, vamos prosseguir mais para as situações. Tudo isso aqui nós estamos falando o quê? De renascimento comercial. Isso aqui fez surgir o quê? Cidades. Muitas cidades. Coisa que antes, no sistema feudal, só tinha o quê? Basicamente, fazendas. Né? Uma fazenda ao longo da outra. Agora, e eram só produtores pequenos, né, professor? Era pequenos negócios. Sim, porque não preocupava tanto com fazer negócio, não tinha o capitalismo. Cada um fazia o seu, né? E se não tinha, passava sem. Né? Se queria comer milho, plantava milho. Se isso não tem milho plantado, não come milho. Né? Agora já está, então, numa configuração muito próxima daquilo que a gente vive hoje, né? Que é essa situação do comércio de produtos, né? Então, ou seja, você precisa de um arroz para comer, mas lá no mercado tem 50 marcas de arroz para você comprar. E aí você pode escolher. E, na verdade, não precisava de ter tanto isso, né? No sentido original. Mas no sentido capitalista, precisa ter muito mais para ter a concorrência. Eu queria que a Maria Rita já se preparasse aí para fazer a leitura aqui, por favor, do quarto ponto, que é a questão que diz respeito à questão religiosa da alteração que houve da Idade Média para a Idade Moderna. Pode ler, Maria Rita, por favor? Posso. O Renascimento, aliado ao cientificismo e ao humanismo vigentes, consagraram novas formas de ver o mundo. Assim, o
antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do mundo, foi substituído pelo teocentrismo medieval, onde Deus estava no centro do universo e a vida das pessoas girava em torno da religião. Beleza? Então agora é uma outra mudança de pensamento. Eu queria que vocês olhassem essa imagem, então vissem. Essa imagem aqui, o nome dela é o Adão, ou Novo Adão, alguma coisa assim. Vocês sabem quem que é o Adão, né? Lembra do Adão? O Adão, Sim. o marido da Eva, o primeiro homem a ser criado por Deus, etc. Sim. Agora eu queria que vocês olhassem aqui, olha, essa aqui é a representação de Deus, dos deuses. Olha, veja que isso aqui parece um cérebro. As veias do cérebro, tá vendo? É um cérebro. Então, isso aqui é no campo de vista do renascimento cultural, viu, Mirelle? É uma imagem, né, um afresco. O que é um afresco? É uma pintura feita lá na parede da igreja, certo? Só que o que acontece? Quando faz o reboco da igreja, o reboco de cimento, antes de secar, o pintor vai lá e pinta. Aí, quando o cimento seca, a tinta também seca, e esse negócio aí já tem mais de 500 anos, nunca desbotou, entendeu? E aí você pode ver aqui, ó, Essa imagem ela é feita numa parede de cimento. de uma igreja. Aham. Ah, tá. E aqui você pode ver até aqui umas rachadurinhas da parede, que toda parede tem uma rachadurinha ou outra, né? Mas a pintura está perfeita. Mas o que eu quero que vocês vejam é que o detalhe. Veja, o homem, né? O homem, o Adão e Deus. Quando teve o pecado lá, na história da Bíblia, não sei se vocês já estudaram Bíblia e se lembram dessa história, então houve o fato do homem ter sido expulso do paraíso porque pecou contra Deus. Sim, né? professor. E aí, a religião nasce para quê? Para fazer com que nós busquemos nos conectar com Deus novamente. Por isso que é do latim religare. Religião é do latim religare, que significa religar. Era conectado o homem e Deus, e pelo pecado, o homem e Deus se separou. Religar, professor. Hã? De novo, certo? Oi? Religar e ligar de novo, né? Religar. O professor, e se a gente... Dessa pintura, claro, além do significado dela, é porque o símbolo do cérebro não só foi proposital pelo artista, porque ele pegava cadáveres e abria para ele ter aquele perfeccionismo na hora das suas pinturas. Uhum. Só que Ô, isso era um professor, pecado, né? E é muito bom, como você falou, da ideia de religar, né? Como a gente pode ver nessa imagem, é como se Deus estivesse num cérebro, mas estivesse conectado com o homem, como se ele tivesse conectado com o homem, Como se mas fosse o homem não conhecia, tipo, a aparência física de Deus. Ele tinha uma ideia no cérebro, mas ainda assim era conectado com Deus. Ô, professor, Sim. assim, a história de Eva e Adão, acho que são contados entre Gênesis 1 e entre Gênesis 5, mais ou menos. Eu acho, Gênesis 4, né? Gênesis 1, Deus criou tudo, né? O mundo, o planeta, o universo. Gênesis 2, Deus já cria... Bom, a partir desde Gênesis 1, Deus já tinha criado o homem, né? Gênesis 2, Deus cria a Eva. Agora, no Gênesis 3, já conta a queda do homem, que quando Adão e Eva desobedeceram. E, tipo assim, eu sou acostumado a falar que o primeiro erro de Eva foi ouvir a serpente. Foi ouvir Satanás que estava em forma de serpente. Gabriel, deixa eu só colocar um ponto aqui. Não vamos chegar nesse ponto ainda, não. É só no ponto do homem que criou e depois o homem que pecou. Certo? Vamos pular essa parte aí, porque senão a gente não dá conta de avançar aqui. Certo? É verdade. Aí a consequência do pecado foi esse distanciamento do homem com Deus. E aí, de lá para cá, né, criou-se as religiões, que não está na Bíblia, né? As religiões é uma coisa que é da sociedade, que foi criando, e tem várias religiões que estão sendo criadas aí, e aí elas querem nesse intuito. Só que agora, ô Felipe, foi muito boa essa sua fala também, mas veja bem, é uma tentativa de conexão, mas olha os dedinhos do Deus e o dedinho do homem. Tá ligado um no outro? Não, Entendeu? tá Tá quase quase. triscando. Tá bem quase. certo.
Mas esse quase aqui é intencional. Professor? Sabe o que... Deixa eu só concluir, pessoal. Sabe o que o artista quer falar? Segurem, preparem seus corações. O artista quer falar que o homem não precisa de Deus. Ele quer dizer isso aqui. Ele quer dizer que o homem, ele é capaz de conviver muito bem, mesmo sem Deus. Entendeu? Aqui que agora começa uma era na história em que tem-se a ideia de valorizar muito mais o humano. Então, valoriza-se o antropocentrismo. Antropo é grego, que significa homem, ou significa humano. Então, agora se coloca o homem no centro, não Deus no centro. É o inverso do teocentrismo. Justamente. No teocentrismo é Deus no centro, né? Porque teo é Deus, e antropo é homem. Entendeu? Ô, professor... É justamente essa coisa. Viu, Felipe? O foco dessa imagem é do dedinho perto, mas não encostado. Se fosse no teocentrismo, seria o homem se curvando diante de Deus, não é? Agora, no antropocentrismo, é o homem quase tocando Deus, mas o homem está muito folgado, deitado no paraíso, deitado na terra, e de modo que ele não vai sentir falta de Deus. Entendeu? Se Deus se afastar dele. Eu só queria que vocês entendessem isso, entendeu? Entendessem que é essa mentalidade que está por trás desse contexto. E aí, só somando tudo, agora eu vou liberar aí para Yasmin ou a Yara, não sei qual das duas que vão falar, né? Aí, o que acontece? Então, queda do sistema feudal, a questão das cruzadas, eu acho que eu esqueci um ponto aí, né? Questão das cruzadas, abertura do mar Mediterrâneo para o comércio e as ideias do antropocentrismo, que significa o homem no centro e significa, então, abandono da fé, abandono da realidade de crença em Deus. Certo? Isso é definição, tá, gente? É só questão de entender essa mudança de pensamento que ocorreu. Pois não, uma das meninas aí? Ô, professor, já que eu não estou falando, eu queria falar que tem um aluno aqui no chat, chama José Serra, do 7º A. Eu acho que é um aluno com um nome fake, porque parece que não tem nenhum José Serra, e ele fica falando bobeira, mas agora ele saiu. As únicas pessoas com J no 7º A é eu e o José Maria. Professora, parece que ele saiu, mas entrou, agora com o nome Miguel Pérez. Só que ele não tem sala, então acho que também não, eu nem acho, tem não, Miguel Pérez. o Miguel é do 7º C. O Miguel é do 7º C. Vamos olhar aqui. Tá bom, vamos seguindo aí. Agora, Yasmin ou Yara, vocês querem falar? Ô, Felipe. Professor? Não era nada não, professor. Eu ia falar isso mesmo que o Felipe havia falado. Certo. Então, o Micael Souza não faz parte da turma? Ele faz, ele é do 7º B. Ah, tudo bem, então. Só o José Serra saiu. Vamos ver se ele vai entrar de novo, a gente toma providência, tá? Observa aí e me fala, por favor, tá, gente? Quando sai, eles tentam entrar com outro nome fake. Certo. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. Quem de vocês agora entrou, tá aqui na sala. Agora, se precisar de voltar, vai ter que voltar com o nome certinho, que aí eu vou bloquear aqui as entradas, tá? Para deixar... Certo. Agora, se ele não estiver aqui, ele não vai entrar mais agora. Vai ter que pedir para entrar. Obrigado aí por ter avisado, porque eu não estava olhando o chat, né? E acontece essas coisas e a gente precisa saber. Né? Obrigado por ter avisado. Meninos, então, fizemos a recapitulação. Está clara essa questão do antropocentrismo como, então, influência, né? Como mudança da mentalidade das pessoas ao longo da história. Agora, eu queria que vocês vissem essa outra imagem aqui, tá vendo? Essa outra imagem aqui, ela quer dizer esse humanismo, né? Esse homem vitruviano. É do Leonardo da Vinci, né? Ele quer dizer o seguinte, o homem, eu vou falar simples, só uma coisa simples, o homem não pode ser definido. Se você quiser colocar o homem dentro de um quadrado, se você abrir seus braços direitinho, ficar em pé certinho, ao mesmo tamanho que dá da ponta do seu dedo à outra ponta do seu dedo, dá do tamanho da sua cabeça até no seu pé. Se você fizer essa medida, você vai perceber.
Mas se você levantar os braços e abrir as pernas, é feito... Esse Miguel Pérez é da turma, meninos? É, professor, ele é do 7º C. Sim, é 7º D. Alguém autorizou a entrada dele? Eu acho que Ele entrou logo depois que o José Não, Serra saiu e você só colocou a opção de aceitar a entrada depois. Pois é, não, eu tô dizendo Professor, que nesse minuto eu agora, nesse minuto pediu a entrada do Miguel Pérez aqui. É eu aqui. Certo. Então tá bom. Então vamos lá. E aí, essa imagem, então, que é mais uma das imagens que quer dizer para a gente a questão do homem no centro e da capacidade de entender o homem. Alguém falou aí que, por exemplo, a questão lá de abrir um cadáver para ver como é que é no cérebro e tudo, na Idade Média isso era pecado, não podia de jeito nenhum. Na Idade Moderna, os cientistas começaram a abrir os cadáveres para fazer exumação, ou seja, exames depois que a pessoa já tinha morrido, para saber por que ela morreu, saber o que aquela doença causou no corpo daquela pessoa, essas coisas assim. Beleza? Então são alterações que estão ocorrendo e essas alterações vão fazer agora. Agora nós vamos fazer uma sequência de informações aqui para a gente então verificar essa situação que ocorreu na entrada aqui da chamada do chamado renascimento comercial, propriamente dito. Entendeu? Então aí eu vou pedir aqui agora uma sequência de 3 alunos, cada um lê um parágrafo. A Maria Rita já leu, vou tirar aqui a mão dela, certo? Vai precisar de mais gente. Quem quiser ainda ler, ou quem já leu quiser ler de novo, pode se inscrever, tá? Então, Isabela... Eu quero ler, professor. Olha, deixa eu só chamar aqui essas pessoas, tá? A Isabela, o Gabriel e a Arielle. Cada um lê um desses parágrafos, por favor? Posso ler? Isso. Uhum. Professor, espera aí. O Jairon falou que esse José Serra não é da escola. Não, gente, tudo bem. Tá nós já estamos resolvendo isso aqui. Não precisa de falar com o Jairon agora, não. Não, ele que ficou mandando mensagem. Tá, mas não precisa trazer para mim, então, tá? Obrigado. Por favor, os 3 que eu pedi para ler. Para tanto, a Idade das Trevas, cunha por alguns humanistas para indicar o período sombrio e estágio da Idade Média, pendurou durante muito tempo na Europa, do século V ao século XV, e estava baseado numa sociedade monarquia. Como é que fala aí, professor? Não sei. Monárquica. Onde o rei era o senhor mais soberano, segundo a nobreza e do clero. Próximo que eu pedi para ler. Os servos eram os últimos da estrutura hierárquica medieval e que de certo não possuíam poder ou as mesmas possibilidades que os estamos acima, nobreza e clero. Beleza, o próximo que eu pedi para ler. Apoiados à crise do regime feudal, os humanistas italianos alegavam que o período anterior do medievo esteve marcado por um grande retrocesso humano em relação às produções clássicas. Meninos, o que nós temos aqui? Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre a situação de que nós temos o homem que consegue viver sem Deus? Junto com essa ideia, tem um monte de outra ideia para dizer, olha, o que aconteceu na Idade Média foi tudo ruim. O que aconteceu na Idade Média foi tudo errado. O que é o certo? O certo é o que nós estamos fazendo agora. Quem são esses nós que estamos fazendo agora? São os burgueses, que querem estabelecer uma realidade de comércio que garante para eles lucro, possibilidade de ter lucro. Pois na Idade Média, o senhor feudal tomava conta de tudo.
O rei tomava conta de tudo. Agora, quem quer tomar conta de tudo? Quem quer tomar conta de tudo é o burguês. Você está entendendo? E esse burguês agora quer falar que tudo que acontecia antes está errado. Por exemplo, o que a Idade Média é? Idade das trevas. Né? O que é o problema que se tem aí? Né? O problema é que essa estrutura hierárquica medieval não possuía condições para que as pessoas mudassem de vida, para que as pessoas se transformassem no processo. Vocês estão entendendo tudo isso, meninos, que eu estou falando? Está ficando claro? Sim, professor. Beleza, então. Sim, professor. Certo? Então, aí, com isso, o que acontece? Nós vamos precisar de mais 3 pessoas, né? E aí a gente vai, então, caminhar para a finalização. Por favor, que hora que termina aqui mesmo a aula? São 4 horas. 4 horas, Daqui, professor. 4. 4 horas. Então, ainda falta... ainda tem bastante tempo. Nós estamos tranquilos aqui. Então, as pessoas inscritas aí, Aleph, Mirelle e Yasmin. Por favor, os 3 parágrafos aqui. Cada um parágrafo. Apoiados à crise do regime feudal, os humanistas italianos alegavam que o período anterior no medievo esteve marcado por um grande retrocesso humano em relação às produções clássicas. Para tanto, a ideia central desses intelectuais, artistas e pensadores humanistas era, sobretudo, a valorização do homem, na medida em que expressavam e disseminavam essa nova visão do mundo, a qual emergia aliada às transformações sociais, políticas e econômicas da Europa. De tal modo, além da crise do sistema feudal, as grandes navegações ultramarinas do século... Qual século é mesmo, professor? 16. Do século XVI, donde Portugal foi um dos pioneiros, altera e expande a mentalidade dos homens, aliados ao cientificismo da teoria heliocêntrica, Sol no centro do mundo, proposta pelo matemático e astrônomo Nicolau Copérnico em detrímetro do geocentrismo aceito pela Igreja, onde a Terra era o centro do universo. Certo. Então, você acabou de ver aqui uma sequência de ideias ainda contrárias à Idade Média, e aí dizendo agora que o nosso modo de pensar é o modo correto. Perfeito? Olha só, eles tinham a ideia de que a Terra estava no centro do universo. Geo, Terra, centro, né? E agora, com as ideias do Copérnico, perceberam que, na verdade, é o Sol que está no centro. E que existem muitos outros planetas além da Terra. E existem muitos outros sistemas solares além do que nós aqui vivemos. Entendeu? Então, com base nessas ideias, vai-se cada vez mais abandonando aquelas ideias antigas e medievais para assumir e aceitar as ideias modernas, as ideias do nosso tempo. Perfeito? Ô, Jonas, bom te ver. Saudade de tocar, da gente tocar junto aí nessas festas da vida, né? Então, olha só, gente. Caminhando aqui um pouco mais. Bom, tem alguma dúvida até aqui, meninas? Vocês podem interromper quando vocês quiserem, tá? Eu sei de uma coisa, tá? O aluno, quando está entendendo bem, ele não pergunta. Mas o aluno que não está entendendo nada, também não pergunta. Então, eu quero que você, por favor, se não estiver entendendo, que pergunte, que fala. Professor, explica de novo. Meninos, Gabriel Isaac, 7º D, é direitinho de vocês aí? Conhece?
Sim. Porque tá pedindo para entrar aqui, eu vou ter que confirmar com vocês. A Arielle também caiu, deve estar voltando para entrar. Professor Gabriel Isaac é do 7º D mesmo. Beleza, então vamos ver. Aí vocês, por favor, observe o chat. Ô, professor, o senhor já mandou a chamada? Não. Se alguém fizer gracinha aí no chat, por favor, me avisa na hora para a gente já tentar resolver, tá, gente? Obrigado. Então... Foi aquele menino que professor... Não, pessoal, tô falando agora para frente, tá? Tô falando agora para frente. O João Antônio do 7º B estava aqui dentro e saiu, foi? Foi. Caiu da reunião. Então, vamos lá. Então, meninos e meninas, vamos seguir aqui agora, então, para mais 4 parágrafos agora. E aí vai ser, então, por favor, Aleph, José Antônio, Bianca e Rafael. Mas o Aleph não tinha lido na passada? Ele já leu? Já li, professor. Então tá bom, Aleph. Então deixa o Aleph de fora. José Antônio, Bianca, Rafael e Sofia, por favor. Ô, professor, é para começar a ler da onde? Aqui, ó. Essa nova forma de ver o mundo. Ah, tá bom. Professor, aqui, Essa Rafael. nova forma... Rafael Gonçalves. Ah, tá. Pode ler? Por favor, Rafael. Ô, José. Essa nova forma de ver o mundo alternou significativamente a mentalidade dos homens, questionando os velhos valores, um impasse desenvolvido entre a fé e a razão. Só isso mesmo? Só. A próxima pessoa, por favor. Além desses fatores essenciais para a transformação da sociedade medieval, o aparecimento de uma nova classe social, denominada burguesia, consolida o novo sistema social, econômico e político. Próximo, por favor. Eu, né, professor? É Rafael, não é? Sim. Nesse inteirinho, os burgueses que viviam nas pequenas cidades medievais, amuralhadas, denominadas burgos, começaram a desenvolver o comércio interno, impulsionadas pelas feiras livres, locais de compra e venda de produtos diversos. Beleza, Sofia. Tem mais alguém? A Sofia tá... Liga o áudio, Sofia. Sofia, seu áudio está desligado. Você está tentando falar aí? Oi, professora, é a Sofia Laura? Ué, Sofia. 7º C, sei lá. Ah, então tá tudo certo também. O áudio está desligado, Sofia. Ah, tá tremendo. Sofia, você vai ler? Se eu quiser que eu leia, professor, eu posso ler. Faz favor. Note que o sistema feudal já não conseguiu suprir as necessidades de todos os seus habitantes, de forma que uns fujam e outros eram expulsos pelos senhores de terra. Então, aqui agora chegou no ponto alto da aula, que é falar da classe. Qual que é a classe que surgiu agora, que se torna a classe importante? Meninos? Qual que é a classe? Burguesia? Burguesia. A classe que surge para dar a alteração e a mudança agora no sistema, certo? E outra palavra importante que ela disse aqui agora foi dito aqui, começar a desenvolver aqui, ó, comércio, mas principalmente pelas feiras livres. Feiras livres, gente, porque o comércio anterior era feito apenas por quem? Determinado pelo rei. Wesley 7º C, vocês conhecem?
Alguém conhece Sim. o Wesley? Sim. Sim. Vamos ver aqui se... Sim. Gente, de olho no chat. Se der alguma coisinha aí, vocês me falam, por favor. Então, aqui tem uma imagem dessas feiras... Professor, Sim. a Sofia Almeida, que ia ler do sétimo céu, ela disse que alguém reabilitou o microfone dela, agora desabilitou, agora ela pode ler. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, aqui, olha, veja bem. Eu já vi seu nãozinho aí, viu, Sofia? Aqui, então, veja, aqui acontece o comércio. E esse comércio é livre. Então, para ter esse lugar da feira livre, foi, então, nascendo junto as cidades. Aonde essas cidades nasciam? Perto dos mosteiros, perto das igrejas, perto dos castelos. Entendeu? E aí as cidades foram nascendo nesse contexto aí. Olha aqui o burgo. Sabe o que é burgo, na verdade, meninos? É o nome da cerca que era em volta da cidade, tá? Burgo significa a cerca. Beleza? E olha aqui algumas características. Burgo é fora do castelo. Qual que é o melhor lugar para colocar uma feira? É numa ponta da rua ou num lugar onde muitas ruas chegam naquele lugar ali? O que você acha? Num lugar onde muitas ruas chegam. Então, como é que é o nome que se dá para onde muitas ruas chegam? Encruzilhadas ou entrocamentos. Entendeu? Onde várias ruas, várias estradas chegam, ali faz a feira, todo mundo passa por ali. Ali acontece escambo. Alguém sabe um significado da palavra escambo? Professor, será que tem alguma coisa relacionada com troca? Troca. Uhum. Então, ou seja, não precisa necessariamente do dinheiro, mas do produto. Eu te dou um produto, você me troca por outro produto. Se meu produto vale mais do que o seu produto, então você vai ter que me dar mais do seu produto para compensar o meu produto, né? Acontecia fuga de servos, os servos fugiam do sistema feudal, eles aonde iam buscar refúgio? Nos burgos, nesses locais para procurar emprego, né? Com isso, acarretou o crescimento urbano, crescimento das, olha aqui a palavra, das cidades. Agora, a vida começou a ser mais intensa, né? Porque a pessoa não tem mais o sustento, não tem mais como pegar ali a fruta lá no pomar, sabe? Não tem como apenas matar o frango e comer. Agora tem que se virar. Agora tem que trabalhar. Agora tem que buscar condições de vida. Entendeu? Então, a vida ficou muito mais intensa. Gerou a ideia da moeda, porque nem toda comércio era feito só por troca. Então, foi criando a ideia de uma moeda para mediar essas trocas. E a burguesia é a classe que se torna a classe dominante do processo. Beleza? Então, nós entendemos algumas coisas, Aí, não tem ninguém inscrito aqui, não, mas eu queria pedir, Jonas, você pode ler para a gente? Jonas? Leio sim. Então, aí, o último parágrafo para a gente passar para a tarefinha. Ainda, né? Está escrito ainda. Ainda que as cidades. Ainda que as cidades italianas de Veneza, Florença e Giovanna. Genova. Genova se destacarem com a abertura do mar Mediterrâneo no século XX ou 15 e 16. 15 e 16, posto de que utilizam o mar como rotina e comércio. Só um pouquinho, Jonas. Então, veja bem. Olha a data, século XV e XVI, certo? Todas essas cidades estão próximas ao mar Mediterrâneo, ok? Então, foram cidades que foram importantíssimas para aquela rota do comércio. Beleza? Então, aqui a gente fecha essa ideia principal aqui. Depois disso, o que aconteceu, meninos? Depois dessas cidades florescendo aqui, rota de comércio no mar Mediterrâneo,
Qual que foi a outra rota de comércio que aconteceu uma coisa que foi assim, ó. Foi o boom. Qual que foi, gente? O Oceano Atlântico? Quando eles começaram a explorar o Oceano Atlântico. E o que aconteceu quando eles começaram a explorar o Oceano Atlântico? Descoberto novas terras. Descobriu o Brasil. Descobriram o Brasil. Entendeu? Que aí já vai ser tema de algumas aulas aí para frente. Meninos, vamos fazer uma tarefinha aqui agora. É uma tarefinha de ligar os pontos, certo? Nós vamos colocando aqui e vocês vão, então... Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa tarefinha aqui. Bom, não vai ser por aqui, não. Não quer abrir? Vai abrir. Vocês viram aí já, né? Só que eu vou abrir aqui por um... Eu tinha olhado aqui, que eu tinha baixado. Não, tem duas pessoas que estão olhando agora junto comigo aqui, ó. Eu também estou olhando agora. Tô falando que tem duas. Tem uma pessoa que chama João que está aqui olhando. Deixa eu ver se eu consigo... Não, vou ter que abrir aqui. A gente vai fazer essa atividade oralmente ou escrita no... Oralmente, e eu vou fazendo aqui e vocês vão dando a ideia aí, certo? Deixa eu só abrir no outro aplicativo aqui que dá pra gente ligar esses pontinhos. Então vai ser assim, eu não coloquei cabeçalho, tá? Mas é só para ligar um ponto no outro, né? Você já... Bom, vou abrir aqui que a gente conversa direitinho. Vai ser oral mesmo? A gente vai conversando aqui e vai fazendo. Ok. Deixa eu abrir o arquivo no meu computador. Aula de História. Renascimento comercial, esse aqui. Então, meninos, agora precisa a gente olhar aqui essas definições, né? Definição de oficial, de mestre, ligas, ranças, feiras comerciais. Alguns desses aqui a gente não citou na aula, mas a gente cita agora e aí fica claro para todo mundo, certinho? Então, veja bem, o que seriam aglomerações em torno das abadias e dos castelos? Quem acha que é? Pode ser os burgos. São os burgos. Tá vendo como é que é a tarefinha? Então vamos prestando atenção aí. Lá na situação lá dos artesãos que trabalhavam, alguns são aprendizes. Que seriam quem aqui? Seriam os trabalhadores pagos? Seriam os principais fornecedores aí de produtos ambientais? Ou são os iniciantes da profissão? Iniciantes da profissão. São os... Então, tá ligado. Certo? Então, vamos seguir aqui. Burgueses. Quem são os burgueses? Eu acho que são donos das oficinas. Não, acho não, não. O professor acha que é habitante dos burgos. Habitante dos burgos. Tem mais sentido, né? Aquele que é habitante dos burgos. E aí, o que mais? Que nós já sabemos aqui. Aonde ficavam as feiras comerciais? Inclusive. Ficava nos entrocamentos de rotas e estradas. Beleza. Uma coisa que eu não falei, né? Então, os oficiais. Esses oficiais... Não, o dono das oficinas são os mestres, tá? Os mestres são os donos das oficinas, são os mestres de ofício. E os oficiais são os trabalhadores pagos nas oficinas. Beleza? E agora, o que falta? Cidades italianas. As cidades italianas, olha aqui, meninos, são as principais fornecedoras de produtos orientais, né? Porque aí das cruzadas traziam os produtos lá do Oriente e etc. Agora vem para essas associações aqui, olha só.
Associação de mercadores são as Hansas. Fatores de crise no século. Ligas, tá? Professor, o áudio do José Antônio parece estar dando eco. E Hansas são as associações de cidades comerciais. E aí nós temos ainda as corporações de ofício, que são associações dos artesãos. Eu acho, professor, que aquela ali, ó, consequência da crise do século XIX é aquela ali, ó. O ponto da expiração serviço. Baixa safra, aqui. guerra e perda. A baixa safra foi não foi a consequência, foi o fator, sabe? Foi o motivo. O motivo da crise foram as baixas safras, guerras e peste bubônica. Que Professor, peste bubônica é a mesma peste negra, não é? Foi aquela que deu conforme o saneamento básico que estava precário, né? As pessoas não tinha limpeza e tal, sujeira, ratos, doença de rato e outras coisas assim. E naquela época não existia remédio, né, professor? Nem vacina. Justamente. A coisa era bem mais precária. Era transmitido por pulgas, né, professora? A pulga que picava o rato, né, e picava as pessoas. E outra, professor, e aí os chineses pegavam e jogavam as pessoas infectadas para outros lugares com as catapultas para matar aquela região que estava em guerra. Tá, mas isso aí é histórico ou é uma ideia que foi posta? Não, é uma ideia que foi posta. Entendi. E também, professor, muitas dessas doenças foram trazidas por viajantes, né? Sim, de uma cidade para outra, né? E outra, os próprios produtos, né? Os próprios produtos que iam levados, não tinha a devida proteção ali, não tinha essas coisas que eram problemas mesmo. E esse problema é o quê? É a superlotação da cidade sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de organização nesse sentido aí. Entendeu? Aí a coisa correu solta e bagunçada. Meninos, eu acabei de pôr aí no chat a frequência e estou colocando também no grupo da turma, tá? No grupo do 7º ano. E aí eu espero que tenha sido uma experiência interessante, né? Tem palavra-chave? Não. Aí eu espero também que o professor Jairon se recupere logo. E você, se for mandar uma mensagem para ele, por favor, não mande mensagem de fofoca, nem de falar que menina entrou no chat, nem nada. Mas fala lá, melhora, professor Jairon, que Deus te abençoe e tal, né? Então, professor, tem palavra-chave? Veja lá se tem. Eu acho que não. Professor. Sim? Deixa eu te fazer o que eu mais achei interessante nessa aula, professor, foi descobrir o significado daquela arte sobre o antropocentrismo. Nossa, achei aquilo lá top demais. Pois é. Mas você vai retomar isso bastante ainda, você vai... E tem outras também, tem várias outras artes naquele mesmo nível lá, que vai dar essas pistas, né? Essas ideias antropocêntricas você vai percebendo ao longo aí dos seus estudos, tá? Ok. Palavra-chave, né? Pode sair, professor? Eu acho que tá bom, né? Professor. Você já pode esperar aí uns 10, 15 minutos para a próxima aula. Tchau, professor. Professor. Sim? Tchau, professor. Tchau. Minha chamada não quer abrir, não. Eu nem sei onde está a chamada. Eu pus Tchau, professor. Foi bom te ver. Deixa eu ver se Obrigado. Deixa eu ver se ela está aceitando. Está aceitando resposta, sim. Não, muita gente já está respondendo. Mais de 30 pessoas já respondeu. Fecha e abre de novo aí até dar certo o seu, tá? Tá, deixa eu ver se tem. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. Tchau.